quero já nesse momento fazer uma busca com os irmãos aqui de mais uma oração, pedindo o Espírito Santo, para que tudo aquilo que os nossos pastores pregar, nós possamos obedecer à ordem de Jesus. E a ordem de Jesus é de casa em casa, de cidade em cidade. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Já estou passando a palavra aqui. Levante as tuas mãos em nome santo do Senhor Jesus e vamos orar. Espírito Santo, pelo poder da tua graça, no início, Senhor, desse congresso, aleluia, abençoa, Senhor, e que nós possamos, Senhor, reproduzir Atos dos Apóstolos na nossa cidade, que nós possamos reproduzir, Senhor, a ordem do Senhor, aleluia, dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, dentro da nossa geografia. E nós pedimos ao Espírito Santo que venha sobre nós. Nós pedimos que o Espírito Santo venha tocando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, em nome santo de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite e que sua obra seja completa em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos receber os nossos pastores. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Com os amados irmãos, falando sobre a missão e o chamado de cada um de nós. Quantos aqui nessa noite querem ver a sua família? Quantos aqui nessa noite querem ver as pessoas que você mais gosta nos caminhos do Senhor? Amém? Pega comigo Mateus 10, versículo de número 1. Quero aqui compartilhar uma mensagem com um tema que nos foi proposto, dizendo assim, célula nas casas. O ajuste de Deus para este tempo. Lembrando, querido, que cada um de nós, Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante, cada um de nós fomos chamados pelo Senhor para um propósito. Cada um de nós fomos chamados pelo Senhor para uma missão. E a palavra de Deus está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Só um minutinho, levanta a mão direita para o alto e fala assim comigo: eu sou um dos 12. Amém? Versículo de número 5, Jesus diz assim, enviou Jesus esses 12 e lhes ordenou dizendo, não irei pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas antes, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entraides, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos, e aí até que vos retirei. Versículo 12, e quando entrardes em alguma casa, fala comigo, em alguma casa, saudai-a. Amém. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que por aquela cidade. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Amém, queridos? Jesus, ele fala aqui, querido, quando a Bíblia fala para nós sobre a missão dos 12. Quem aqui é um dos 12? Pastor, mas os 12 é daquela época. Amém? Digo para a igreja que Jesus nunca deixou de produzir um discípulo. Jesus nunca deixou, querido, de fazer aquilo que ele mesmo ordenou, que é alcançar as casas. Fala comigo, alcançar as casas. Fala para a pessoa mais legal que está do seu lado assim, a minha casa é a extensão da igreja. Quem achou uma pessoa legal aí? Se não encontrou, pode olhar aqui para cima. Não é para mim não, pode olhar para o pastor. Amém? Amém, queridos? A Bíblia ensina que Jesus chamou os 12 e lhes deu uma missão. Jesus fala aqui para eles, Deus para ele poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para limpar leprosos, para ressuscitar mortos. Será que essa unção que o Senhor deu para eles morreu? Ou essa unção está sobre você hoje? Quantos creem que essa unção está sobre você? Jesus fala assim para eles no versículo 5, enviou-lhe os 12 e ordenou. Fala comigo, ordem. A ordem do Senhor, querido, é para que a igreja vá. Cada um de nós que aqui estamos, querido, queremos ver pelo menos alguém da nossa família nos pés do Senhor.
Se você não tem a sua família ainda toda convertida, pelo menos ela toda você quer, sim ou não? Mas como eu posso alcançar a minha família? Como eu posso, querido, alcançar aquelas pessoas que eu mais gosto? Como eu posso alcançar o vizinho da esquerda, da direita, de frente? Né? Lá em Cuína tem um hábito de orar pelos vizinhos de cima. Amém? O vizinho daqui de trás. Como que eu posso alcançá-los? Pastor, mas o vizinho não me dá um bom dia. O vizinho não fala comigo, mas você olha por ele. Você diz, Senhor, abençoa o meu vizinho. Senhor, que o Senhor dê a graça de que venha sobre essa cidade um avivamento poderoso da parte do Senhor, aonde toda a cidade será convertida. Amém? Quantos mil habitantes tem em Guará? 120 mil, né? Imagina comigo 120 mil, se 10% dessas pessoas estivessem aos pés do Senhor. 12 mil pessoas, queridos, aos pés do Senhor. E eu profetizo que essas 12 mil serão da sua família. Amém? Mas como alcançar 12 mil? Ou como alcançar somente 10%? Eu acredito que 10% ainda é pouco. 10%, querido, é uma margem muito pequena para uma cidade de 120 mil habitantes. Eu profetizo que o Senhor dê a cidade inteira para nós. Mas para nós alcançarmos, querido, uma cidade, Jesus, Ele conta com que eu e você vamos. Jesus conta que eu e você obedeçamos o ID. Até que ponto, querido, eu e você estamos dispostos a abrir uma casa, ou abrir a sua própria casa, para receber pessoas, para receber oração? Até que ponto eu estou preparado, ou eu tenho disposição para abrir a porta? Pastor, mas o senhor trabalha com célula? Eu trabalho. Eu gosto dessa visão. Por mim eu teria uma por dia. Mas estou orando para o senhor dar uma por dia. Tanto que na terça-feira eu já tenho uma e na quinta eu tenho outra. Amém? Mas eu olho para que o Senhor me faça chegar naquela cidade onde eu resido hoje, aonde a palavra ainda não foi pregada. E eu digo para a igreja, querido, que se nós olharmos aqui, quando Jesus chama os discípulos e fala para ele, vai. Qual foi o foco que Jesus disse? Jesus fala para eles, entra nas cidades e nas aldeias. Vamos dizer que essas aldeias aqui que o Senhor está dizendo hoje sejam os bairros. Qual o bairro que você mora? Pastor, lá no meu bairro está uma guerra que só a graça de Deus. Melhor lugar para você evangelizar. Sai um amém, não? Lá está dando tiro em todo mundo. Amém. Vai lá e dá um tiro lá também, ó. Amém. Jesus, querido, Ele não quer somente a sua casa, mas Ele quer a cidade aonde você mora. Jesus não quer somente que você seja salvo, Ele quer que a sua família seja salva, Ele quer que a sua vizinhança seja salva. Mas quem é o agente que pode fazer isso? Fala comigo, sou eu. Eu digo para os irmãos, querido, que quando Jesus fala, por que Jesus ordena que nós vamos nas casas? Por que o Senhor, querido, Ele quer que a igreja vá até uma casa? Porque dentro da casa, querido, nós ali podemos ser um pouco mais... Dentro da casa é mais fácil para evangelizar. Dentro da casa, querido, a pessoa ela vai mais desarmada, sim ou não? Porque quando fala para vir para a igreja, só a graça de Deus. Quando fala, vamos na igreja, a pessoa coloca 10 mil desculpas, sim ou não? Ah, um dia eu vou, uma hora eu vou. Ah, mas não sei o quê, sim ou não? Mas quando você convida uma pessoa para ir numa casa, a pessoa fala, ah, vou lá conhecer. Quantos aqui foram ganhados em uma célula? Eu fui. Foi numa casa lá no Parque São Francisco. Eu fui. Amém? Cada um aqui, querido, tem uma história com o Senhor. Mas o Senhor, nessa noite, Ele tem falado para nós que Ele quer a sua casa. Fala comigo, a minha casa. Eu digo para os irmãos, querido, que Jesus, Ele quer a casa. Para quê? Você sabia que uma célula na tua casa, querido, pode descer uma prosperidade tremenda de Deus? Quem crê nisso? Quem crê que aquele lugar, querido, onde a presença de Deus habita, prospera? Quando nós abrimos as portas para receber, Jesus Ele fala assim, querido, que aquele que dá um copo com água, que seja para um dos seus pequeninos, dá para ele. Será que Deus não recompensa quando você abre a tua casa para receber uma pessoa que não conhece a Ele? A Bíblia fala, querido, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Quantos aqui querem uma multidão de pecados apagados?
A Bíblia ensina, querido, que se uma pessoa só voltar para os caminhos, uma multidão dos nossos pecados são apagados. Mas todos nós que aqui estamos, talvez você já tenha ouvido falar mal dessa visão. Mas quantos aqui creem que a visão funciona? Hã? A visão, ela funciona, querido. A visão, ela é uma estratégia. Fala comigo, uma estratégia. Para quê? Para atrair pessoas para o Senhor. Fala assim comigo. Deus nos deu uma estratégia. Mas para eu trazer a pessoa até uma casa, o que eu tenho que fazer? Posso te dar uma direção? Quantos querem? Meu amado, para você trazer uma pessoa na sua casa, como é que você faz? Primeiro, conquiste ela. Fala comigo, conquistar ela. Mas de que jeito? Conquiste ela com o seu carisma. Conquiste essa pessoa, querido, sendo uma pessoa que verdadeiramente é do Senhor. Não estou dizendo que você não é, mas conquiste essa pessoa, querido, sendo uma pessoa que apresenta Jesus quem verdadeiramente Ele é. Não só um Jesus, querido, que pode fazer tremendas coisas, mas um Jesus que a ama, um Jesus que pode salvar ela e a família dela. Assim como o Senhor nos salvou, querido, Ele também quer salvar a sua família, Jesus quer salvar a sua vizinhança, Jesus quer salvar todos que habitam na sua cidade. A Bíblia fala aqui, já foi falado pelo pastor Altair, sobre Jerusalém. Amém? Jerusalém para nós é aqui Guará, onde nós estamos, mas eu quero encurtar um pouquinho mais essa Jerusalém. Se você não tem toda a sua família nos pés de Jesus, querido, Jerusalém é a sua casa. Fala comigo, Jerusalém é minha casa. Por que Jerusalém, querido, é a tua casa? Porque é lá que Deus quer manifestar o poder de transformação, o poder de salvação, o poder de cura, o poder de libertação. Amém? Jesus quer mudar, querido, a atmosfera da tua casa. Jesus, Ele quer mudar, querido, aquele lugar onde há talvez brigas, contendas, onde há lá separações, sei lá o que possa estar acontecendo. Mas Ele quer habitar lá, e Ele quer mudar aquele lugar. Jesus, querido, a Bíblia ensina para nós que quando o Messias viria, chegaria um ponto, quando Ele entra lá no templo, Ele faz a limpeza do templo, Jesus fala que a casa de Deus seria chamada casa de... Levanta a mão direita e fala assim comigo, a minha casa também será chamada de casa de oração. Amém? A tua casa, querido, é um lugar de oração. A tua casa, querido, é um celeiro onde Jesus quer fazer grandes coisas. Sabia que a igreja, querido, a igreja primitiva também habitava em casas? Fala comigo, a igreja primitiva também habitava em casas. Daqui a pouco eu vou dar um apontamento de uma passagem bíblica de onde? Está lá em Filemão, versículo 2. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, onde a igreja habitava nas casas. Pastor, quer dizer que a minha casa vai se tornar uma igreja? Eu profetizo que sim. Amém? A igreja de Atos, querido, a igreja quando nasceu, ela nasceu na casa. Fala comigo, na casa. Só havia um templo. Havia várias sinagogas, mas havia só um templo. Amém? E a igreja começou como? A igreja começou a passar como? A transpor como? Começou a crescer como? Através de um lar, através de uma casa. Através de onde pessoas estavam ali dispostas para abrir a casa, para abrir o coração e receber a presença do Senhor. Amém, queridos? Digo para os irmãos aqui nessa noite, todos nós queremos que as nossas famílias sejam salvas. Fala comigo, eu quero, Senhor, que a minha família seja salva. Aí eu volto lá naquela pergunta que eu fiz, como é que nós vamos alcançar eles? Como é que nós vamos chegar até eles? Isaías capítulo de número 5, se não me falha a memória, quando ali Deus conversa com Isaías, o Senhor fala assim, quem irá diante de nós? Quem nós enviaremos? É Isaías capítulo 6, versículo 8 em diante. Aí Isaías no versículo 8, o que ele fala? Eis-me aqui, envia-me. Quantos aqui estão dispostos para obedecer essa palavra? Quantos aqui podem dizer, Jesus, eis-me aqui? 2 pessoas só. Diga comigo, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, querido, Ele não está preocupado
Se nós estamos ali aptos a fazer, pastor, eu não gostaria de abrir minha casa, mas você pode ajudar, querido, levando uma pessoa que seja numa casa que quer receber o Senhor. Amém? Não tem como eu e você falar, mas não vou participar, porque eu não gosto. Mas você pode ajudar. Fala comigo, eu posso ajudar. Levando alguém, querido, que você tanto ama, que você tanto quer ver salvo, na casa de alguém que abriu para receber. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei. Amém, querido. Mas o Senhor está doido para que você colabore, para que essa cidade seja inundada pela glória dEle. Quantos nessa noite querem viver um avivamento de Deus? Deus quer começar pela tua casa, querido. E avivamento não tem nada a ver com com aquele movimento pentecostal que nós conhecemos. Avivamento, querido, está associado em fazer de novo. Jesus quer fazer os milagres hoje, na tua vida. Jesus quer se mostrar hoje, através da sua vida, para que outras pessoas venham até a presença dEle. Avivamento, querido, está ligado. Jesus usando a tua vida, Jesus fazendo todas aquelas coisas de novo. Fala comigo, faz de novo, Senhor. Mas aquilo, pastor, olha só na época da igreja de Atos. Não é, querido, o Senhor é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Amém? Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua salvando até o dia de hoje. E Ele quer salvar a tua casa. Ele quer salvar a tua vizinhança. Jesus, quando Ele fala aqui, querido, para os seus discípulos: vão de cidade em cidades, de aldeias e aldeias. Quando vocês chegarem, e se aquela casa for uma casa ali, em que você veja que ela é digna, desça sobre ela a tua paz. Posso dizer algo para a tua vida? Quero dizer algo profético aqui na tua vida. Quem recebe? Você tem o poder, dado por Deus, para descer sobre uma casa a paz de Deus, a transformação do Senhor e a prosperidade de Deus. Esse poder foi dado pelo Senhor. Jesus enviou os 12 e lhes deu poder. Ah, mas deu só para os 12. Jesus, querido, Ele dá poder até hoje. E Ele já te deu esse poder. Para conquistar, fala comigo, conquistar, multiplicar. Amém? O Senhor te chamou, querido, como um multiplicador. Jesus te chamou, querido, como um ganhador. Amém? Todos nós, querido, precisamos entender que o foco da visão celular é o quê? Casas. Adianta você ir, fazer, mas não ver resultados? Por que muitas vezes nós achamos, não, mas eu já preguei, já falei, não estou vendo? Talvez o nosso foco esteja errado. E a ordenança, querido, e o foco de Cristo é aonde? Nas casas. Fala comigo, nas casas. A casa, querido, é o objetivo e é o foco do Senhor. Eu fiz um estudo esses dias e eu descobri que Jesus, Ele visitou 12 casas. Não vou pregar sobre isso, tá? Cada casa Jesus fez um milagre. E Ele está querendo fazer um milagre primeiro na sua casa e depois nas casas em que você conquistar. Um estudo que eu fiz, querido, eu descobri que Jesus, Ele visitou 12 casas. Mas o foco aqui hoje é a sua casa, a casa do seu vizinho, e o seu bairro e a sua cidade. Amém? Fala assim comigo: eu sou aquele que o Senhor escolheu para evangelizar. Não é? Todos nós aqui, queridos, precisamos entender uma coisa: que a minha casa faz parte da extensão da igreja. A minha casa é a extensão da casa de Deus. Amém? Nós, queridos, fomos chamados pelo Senhor para ser o quê? Testemunhas, representantes dEle. E se você é uma testemunha, um representante do Senhor, eu quero dizer algo aqui para você. A tua casa, ela é uma extensão da igreja. Lá também o Senhor habita, lá também o Senhor vai fazer milagres. Amém? O Senhor não te chamou, querido, simplesmente para vir à casa dele e ficar sentado no banco. Jesus, Ele quer muito mais de nós. A Bíblia ensina que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Só que tem uma parte, vou usar essa expressão, uma parte B aí agora. Para que Jesus te escolheu? Para que Ele me escolheu?
para dar frutos. E o vosso fruto permaneça para... Será que nós estamos frutificando? Que tipo de fruto está saindo de nós? Qual fruto, querido, eu e você estamos produzindo? Duradouro ou passageiro? Jesus disse, eu escolhi. Olha que tremendo essa palavra. Eu escolhi. Se talvez você entrou aqui hoje achando que você não tem capacidade, deixa eu dizer algo para você. Deus não está procurando pessoa capacitada. Ele está capacitando quem Ele escolhe. Amém? Eu quero dizer algo para você, querido, que Deus te chamou para você frutificar. Mas é para frutificar nele. E o vosso fruto permaneça para sempre. Fala assim comigo, vai começar na minha casa. Amém, meus amados? A célula, querida, ela tem o poder de transformar uma cidade. Como já foi lido aqui, não vou entrar muito nisso, mas a Bíblia fala que em pouco tempo, eles invadiram Jerusalém. Quanto tempo talvez seria preciso invadir Guará com a palavra de Deus? Quanto tempo? Se cada um aqui, querido, se dispuser a fazer, eu acredito que em muito pouco tempo. Fala comigo, eu me disponho. Eu olho para aqui nessa noite, o Senhor, querido, venha tirar de nós a resistência com relação a esse trabalho. Pastor, como você já falou, eu não gosto de receber gente na minha casa. Tudo bem, mas você pode ajudar alguém que está com a casa aberta. Amém? Você pode ser ali uma pessoa que vai ajudar a colaborar para aquela casa crescer. Casa, querido, célula, melhor dizendo, não é um bicho de 7 cabeças. Célula, querido, é um lugar onde nós evangelizamos. Célula, querido, é um lugar onde nós ensinamos que Jesus salva, Jesus cura. Fala comigo, salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Queridos, como que vem a prosperidade de Deus através de uma casa? Como pode ser manifesta a prosperidade dentro de uma casa? Através da legitimidade. Fala comigo, legitimidade. Dada pelo Senhor. Porque legalista, querido, é um outro ser. Amém? Mas pessoas legítimas no Senhor somos nós. Fala para quem está do seu lado. Você é uma pessoa legitimada. Amém? Fala assim comigo. Eu quero ajudar a fazer com que o reino de Deus cresça. Pessoal, quem pode participar de uma célula? Quem pode participar lá da sua casa ou da casa onde você está ajudando? Fala comigo, todos. Vão ter pessoas que vão perguntar, posso levar? Pode. Amém? Quanto mais, melhor. Cada um, querido, todos podem participar de uma célula. Quantos aqui vêm os dias que nós estamos vivendo hoje? Como está a nossa juventude hoje? Todo mundo, a maioria está se preparando para onde? Para o carnaval. Mas nós estamos aqui nos preparando para viver o avivamento do Senhor. Amém? Eu digo para os irmãos, querido, estamos vendo a juventude de hoje, como está perdida. Sim ou não? Mas como alcançar a juventude? Como alcançar, querido, esse povo? Através de um trabalho na casa. Fala comigo, através de um trabalho nas casas. Amém? Uma célula, querido, é para todos. Não há distinção de pessoas. Se quisermos alcançar vidas, nós precisamos abrir as portas para todos. A Bíblia fala que Jesus manda que nós vamos para todos. Jesus fala para ir por todo o mundo e pregai. Jesus, ele faz distinção de pessoas? Vai somente para aqueles que estão bem, para aqueles que estão tranquilos, sossegados. Jesus, ele fala assim, querido, ide por todo. E todo, como eu já disse, inclui talvez lá no seu bairro onde está aquela guerra. Amém? Fala comigo, eu vou. Mais forte, eu vou conquistar o meu bairro para Jesus.
Amém? Outra coisa que nós precisamos entender, querido, se você olhar um pouquinho o Salmo 27, verso 4, Davi ele fala assim, ó, Senhor, que eu possa habitar a casa do Senhor. Primeiro ele fala com o Senhor, ele fala, mas que eu possa habitar. Ele fala primeiro para o Senhor, que ele pede, uma coisa pedi ao Senhor, e essa eu buscarei. Quem tem pedido pela sua família aqui? Mas quem tem buscado? Davi ele fala, uma coisa eu pedi, e essa eu buscarei. Que eu habite a casa do Senhor para todo o sempre, e eu aprenda os seus caminhos. Davi, quando ele fala, querido, qual era o prazer do rei Davi? A presença. O prazer de Davi, querido, ele está na presença do Senhor. Amém? Tanto que eu não vou entrar nesse mérito, mas no Salmo 51 a gente vê ele lá confessando aquela coisa toda. Davi chega um momento, vou usar as minhas palavras, Davi fala, pode levar o reino, pode levar o trono, pode levar a riqueza, pode levar tudo. Só não me expulse da tua presença e nem retire de mim teu Santo Espírito. Quantos aqui são igrejas do Senhor? Qual é o prazer que eu tenho hoje? Qual é o prazer que você tem? O prazer de Davi, querido, não era estar sentado sobre um trono, mas o prazer dele era tanger a harpa, e no momento de dificuldade ele dizia, o Senhor é meu pastor. Amém? Davi tinha o prazer de habitar a casa do Senhor. Davi tinha o prazer de receber o ensino de Deus. Quantos aqui querem habitar para todo sempre a casa de Deus? O Senhor também quer habitar para todo sempre a tua casa. Amém? Fala assim comigo, pode entrar, Senhor. Pode fazer morada, Senhor. Queridos, a ordem de Jesus é de casa em casa. Casa em casa. Evangelismo pessoal, evangelismo de casas em casas. Quantos querem ver um crescimento da obra de Deus? Quantos querem ver verdadeiramente conversões acontecendo? Nós precisamos seguir a ordem que o Senhor nos deu. De casa em casa. Fala comigo, casa em casa. Através da tua casa, querido, vai descer o avivamento de Deus. Através da tua casa, querido, o Senhor pode transformar aquele lugar. Se alguém não conhece, faz um estudo sobre a Rua Azusa. Amém? William Seymour, oh glória. Faz um estudo sobre a Rua Azusa. O que aconteceu numa casa? Faz um estudo para você ver o que Deus fez em uma casa. Chegava lá policial para falar, ó, baixa aí, até o policial entrava no mover. Quantos querem isso? Fala comigo, eu quero entrar no mover, Senhor. Amados, a nossa visão, quando nós falamos de visão, a visão ela trabalha com 4 pilares. Fala comigo, 4 pilares. O primeiro pilar, querido, é ganhar alguém. É obedecer o ID. Ganhar uma pessoa. Quem é que já ganhou alguém para Jesus? Se você ainda não ganhou, querido, eu profetizo que você vai ganhar. Não uma, mas vários. Amém? Jesus ele fala, ide por todo mundo e pregar. Que ganhe uma alma, querido. Segundo pilar, cuidar da alma, que é o chamado consolidar. Cuidar. Amém? Se preocupar, se importar. Fala comigo, consolidar. Terceira parte, querido, discipulado. Ensinar para ela as coisas do Senhor. Pastor, eu não sei direito. Leva ela num lugar ou numa casa onde está tendo uma célula. Amém? E por último, ela também futuramente será enviada para se tornar um discípulo, uma pessoa também que vai trabalhar com uma célula. Amém, queridos? Isaías capítulo 6, como eu já disse, versículo 8. Isaías fala assim para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que Deus, querido, está preocupado com pessoa, com dinheiro? Deus está preocupado com bens materiais? Qual é o foco da preocupação de Deus? Eu entendo assim, que é ver as pessoas sendo salvas. A Bíblia ensina, querido, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Bem feito, morreu porque estava fazendo. A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio.
Mas antes não se agradaria o Senhor de que ele voltasse para os seus caminhos? Amém? Deus, ele quer salvar todos, mas ele precisa de pessoas dispostas a anunciar o evangelho da salvação. Fala assim comigo mais uma vez: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Deus, querido, está preocupado com corações que estejam dispostos a fazer a obra para Ele. Amém? Lembra que eu disse aqui que nós íamos dar um apontamento da igreja na casa? Fala assim comigo: se Deus quiser, a minha casa vai se tornar uma igreja para o Senhor. Filemão, querido, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó. Paulo, ele faz a saudação para os irmãos de Filemão, e ele fala assim, ó, no verso 2: e a nossa irmã Áfia e a Agripo, nosso companheiro, e a igreja que está na sua casa. A igreja se reunia, querido, na casa. Vou ler uma outra tradução. Gostei dessa Bíblia viva. Amém? Ela diz assim, ó, quando ele fala sobre: e para a igreja que se reúne em sua casa. Paulo dá uma saudação, querido, para Agripa, dá uma saudação para Áfia, e diz: para a igreja que se reúne. Fala comigo: reunião de oração, discipulado. Amém? A igreja se reunia na casa de Agripo e de Áfia. A igreja nasceu dentro da casa, podemos dizer assim. Deus não deixou de lado, querido, o tempo, mas Deus também não deixou de lado o trabalho nas casas. A igreja primitiva rompeu. A Bíblia fala, querido, que Deus acrescentava aos que iam ser salvos. Não se preocupa, querido, se é você que vai ter que fazer ou não, é Deus que vai fazer. Mas Ele precisa de pessoas dispostas. É Ele que vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem no Senhor. A minha parte, ou o meu trabalho é abrir a porta, levar alguém para uma célula. Quem vai salvar? Quem vai fazer o milagre? É Deus. Amém? A partir da minha disposição, Deus vai fazer a sua parte. Mas Deus não pode fazer a parte dele se eu não estiver fazendo a minha parte. Levanta a mão direita comigo. Eu profetizo nessa noite, querido, que a visão entrará nas casas do seu bairro. E também, querido, nas casas dos bairros circunvizinhos. E nesses lugares, querido, entrarão a glória de Deus. E veremos o eterno, salvando vidas, famílias. Nós veremos o Senhor operando tremendamente nos bairros, nas casas, para a glória do nome dEle. Amém? Se você crê também, aplauda o nome do Senhor. Célula, querido, é família além de tudo. Fala comigo: célula é família além de tudo. Quem tem o hábito de reunir sua família para oração? Glória a Deus, continue. Eu e a pastora, nós temos o hábito de ler, nós temos o hábito de debater a palavra. Às vezes a gente fala: ó, você viu o que está escrito ali? É sério. Ela tem um horário, eu tenho outro. Eu particularmente gosto de orar sozinho. Mas quando temos um objetivo, a gente se une e ora. Nós não temos filhos físicos, mas nós temos filhos espirituais, que nós ali oramos por eles, colocamos eles também, chamamos eles também para a oração. Amém? Isso, querido, é o beabá da igreja. Fala comigo: beabá. Qual o objetivo de tudo isso? Ganhar almas. O que agrada o coração de Deus, igreja? Será que existe algo que agrade a Deus? Todos nós sabemos que a obediência agrada o coração de Deus. Quantos querem que os céus entrem em festa hoje? Amanhã, depois de amanhã, todos os dias. O Senhor te comissiona, querido, para ganhar uma alma para Ele. Amém? Se cada um que aqui está, querido, ganhar uma alma hoje, uma amanhã, uma depois, imagina a festa que não vai ter no céu. Amém? Digo para a igreja, querido, que agrada o coração de Deus, o que alegra o Senhor é quando eu obedeço e estou fazendo ou obedecendo o ID do Senhor. E o ID dele, querido, não é difícil. É anunciar que Ele ama.
É anunciar que Ele pode salvar, que Ele pode curar, que Ele pode dar um jeito naquela situação, que só a graça de Deus. Qual é, querido, a ordem de Jesus? Fala bem forte comigo. É ir, mais forte, é ir de casa em casa. Atos 5:42. E não cessavam, diga comigo, não cessar. E não cessavam de ensinar a Jesus Cristo no templo e nas... É interessante que a Bíblia ensina, se não me falha a memória, está no capítulo 6 de Atos, quando é instituído o ministério de diáconos. Os apóstolos levantam homens cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, para cuidarem, querido, das coisas, como diz a palavra, da mesa do Senhor, para que os apóstolos pudessem cuidar da palavra, do ensinamento. E eu profetizo que Deus vai te levantar, querido, numa unção tremenda, e que você vai começar a ensinar. Quem recebe? Deus vai te levantar, querido, numa unção tremenda, que você vai começar a ensinar. Os apóstolos deixaram pessoas ali responsáveis pela casa de Deus, mas eles não se descuidaram da palavra do Senhor. Amém? Fala comigo, cumprir o ID. Fala para essa pessoa bonita que está do seu lado, a sua casa é uma extensão da igreja. Amém? Digo para os irmãos aqui nessa noite, já estou indo para o final, viu? Quem quer que eu pare? Quem quer que eu continue? Amém, vou ficar com a maioria. Amém? Quem está entendendo aqui, diga amém. Fala comigo, célula. É algo simples. Vamos fazer uma conta aqui? Fala comigo, conta. É melhor você ter uma célula, aliás, 3 células com 10 pessoas, ou é melhor você ter 3 pessoas em 10 células? É melhor você ter 10 pessoas em 3 células, cada uma, ou é melhor você ter 10 células com 3 pessoas? Eu vou dizer algo para você que é o inverso. 3 células com 10 pessoas cada uma. Por quê, pastor? Deixa eu dizer algo para você, querido. O trabalho vai ser menor. Amém? Porque se nós, querido, tivermos 10 células com 3 pessoas, imagina o desdobramento que nós vamos ter que ter para cuidar dessas 10 células. Mas imagina você evangelizando ali 10 pessoas em cada célula, das 3 células dariam 30 pessoas. Não vou mudar muito essa conta, mas eu vou colocar aqui, ó. Imagina agora essas 30 pessoas, cada uma delas ganha uma. Amém? Aí imagina que nós vamos para quanto? 60. Imagina essas 60, querido, agora trabalhando para ganhar um. Pastor, mas não é 12? Comece com 1. Fala comigo, começar com 1. De 60, querido, nós vamos para 120. E por aí vai. O trabalho, querido, vai ser menor. Mas a colheita, meu amado, vai ser muito maior que nós esperamos. Amém? Nós precisamos, querido, consolidar a visão. Fala comigo, consolidar a visão. Ou seja, fazer com que a visão cresça. Quem concorda com essa visão? Quem gosta dela? Eu gosto. Eu, se eu pudesse, como eu já disse, eu faria. Aprendi com ele. Amém? Se eu pudesse, eu teria uma todo dia. Mas eu estou orando para o Senhor dar graça. Amém? Fala comigo, as células precisam crescer e multiplicar. E eu profetizo que Deus te dê nessa noite uma unção de multiplicação. Uma unção, querido, onde haverá multiplicação de Deus. Porque a Bíblia fala, quando a igreja se reunia para orar, para o ensinamento, Deus acrescentava, e Deus acrescentava. E vai começar pela tua casa, e vai começar pela célula que talvez você vai começar a participar. Você será uma pessoa, querido, que será um agente multiplicador naquele lugar. Amém? Fala comigo, eu vou me tornar uma pessoa multiplicadora. E eu aqui nessa noite, querido, indo para o final,
Digo para os irmãos aqui, ó, precisamos entrar no centro do propósito. Fala comigo, no centro do propósito. E qual é o centro do propósito? Casas. Fala comigo, casas. Fala comigo, a minha casa. Amém? Cada um de nós, querido, precisamos entrar no centro do propósito. É Jesus que disse que as coisas funcionariam nas casas. É interessante que quando ele ia para uma casa, aquele lugar, ó, pastor, mas era Jesus. Mas ele fala em João 14, querido, que nós não só faríamos o que ele fez, mas faríamos coisas maiores ainda. Porque ele ia para o Pai. E aí? Tem desculpa ou não? Se ele falou, querido, ele cumpre. Se ele falou, ele se compromete. Se Jesus disse, querido, que você vai fazer coisas maiores, ele se compromete em te dar esse poder. Amém? Porque é a palavra dele. E a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Quantos aqui creem? Deus vai começar por você. Um agente multiplicador. Atos capítulo 1. Versículo de número 8. Foi lido aqui pelo pastor Altair. O Senhor fala assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e os confins da terra. E a sua Jerusalém, querido, começa na tua casa. A Jerusalém que o Senhor manda você conquistar hoje é a tua casa. Amém? Mas para você conquistar a tua casa, nessa noite Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção de poder, uma unção de transformação, uma unção de cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço essa oportunidade. Você que acredita mesmo que o Senhor tem poder de mudar, aplauda Ele bem forte, porque Ele é fiel. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Jesus continue usando ricamente a vida do Senhor. Aleluia. Amém.